bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, pessoal! Vamos à nossa terceira aula. Sou professora de História, tá bom? Terceiro ano. Vamos falar hoje sobre a crise do capitalismo liberal. Então, vamos lá. Tu já entendeu com a crise, ou melhor, com a Primeira Guerra Mundial, qual foram os conflitos que geraram? Diante das rivalidades, em busca do fortalecimento econômico, tá? Você já entende isto? Então, diante da Primeira Guerra Mundial, em toda a Europa Ocidental, diante das alianças, tríplice alianças que nós estudamos na aula anterior, isso vai gerar uma crise no capitalismo liberal. Sendo que o liberalismo, tu entende, a livre iniciativa econômica e política sem intervenção do Estado. Com a crise, com a Primeira Guerra Mundial, isso vai ser o quê? Abalado. Aí, enquanto alguns países da Europa estavam se desenvolvendo na luta, na guerra da Primeira Guerra Mundial, diante deste conflito, você lembra, eu falei isso para ti na aula anterior, os Estados Unidos ele vai fortalecer seus mercados. Ele vai abastecer os seus mercados europeus com produtos agrícolas e os industrializados. Tá? Então, na primeira chance que tem, a qual a Alemanha está na disputa com a Inglaterra e demais países, os Estados Unidos ele vai se fortalecer numa visão estratégica. Ele vai abastecer seus mercados europeus. Lembra que ele é um dos grandes investidores, ele vai proporcionar investimentos aos países que estão em conflito, a qual ele vai patrocinar um investimento ao Japão na luta contra a Alemanha. E diante disso ele vai o quê? Crescer. Ele vai se tornar uma nação mundialmente rica. Vai fortalecer os empréstimos para os países que estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Os Estados Unidos, ela vai se tornar a nação mais rica do mundo, como a gente acabou de falar. Diante desta visão da nação mais rica do mundo, nos Estados Unidos, vão se estabelecer politicamente. O Partido Conservador Republicano, ele vai pregar, ele vai exaltar o nacionalismo, Lembrando aqui que quando a gente fala de nacionalismo, é esse estado de superioridade, esse estado de único, supremo. Nos Estados Unidos vai ter esta ideologia que ela é uma nação suprema, uma potência ricamente. E nós vamos observar que no ano de 1922, nesse pensamento nacionalista, espírito nacionalista de suprema, ela vai proporcionar a lei seca. Você acha que foi criada agora a lei seca? Não, a lei seca ela foi criada já em 1922. Diante desta visão dos Estados Unidos de estabelecer economicamente, estabelecer suas regras, sua rigidez. Então, em 1922, você vai observar, vai surgir a lei seca, diante da visão nacionalista, suprema, nação única, superior, vai criar a lei seca, a proibição de bebidas alcoólicas, entorpecentes. Vamos aparecer alguns grupos a favor do racismo, chamado do Ku Klux Klan, praticamente defendendo nação suprema, a qual o que a Alemanha criara com o pensamento da raça suprema, a raça ariana, que o alemão é uma raça divindade, e que o judeu e que os negros ou o outro ele era inferior. Lembrando desse pensamento etnocêntrico, a minha religião, a minha nação é superior à do outro. Então o grupo KK ele vai defender esse pensamento de nação suprema e também ele é totalmente a favor do racismo. Com a crise de 1929, vai ocasionar com a superprodução da industrialização, os Estados Unidos, ele é essa nação rica, ela vai começar a acumular muitas riquezas.
Isso vai gerar um conflito mundial e a concorrência europeia, com a Europa, ela está tentando se reestruturar da Primeira Guerra Mundial, diante dos Estados Unidos, diante de uma visão estratégica, vão reduzir o consumo interno, a qual, diante dos dias de ouro dos Estados Unidos, ele vai começar a suprir todas as suas necessidades. Então, tudo aquilo que ele queria adquirir de produtos, satisfazer o seu bem-estar, ele vai conseguir. Então, uma forma de diminuir, ele vai o quê? Reduzir o consumo interno. Até porque tudo aquilo que ele queria ter, ele já conseguiu. Ok? Então, nós vamos observar que a crise, ela é oriunda, ou as consequências da crise é diante do acúmulo da superprodução de produtos. Diante de uma visão industrialista, as empresas capitalistas, elas visavam o quê? Produzir em grandes escalas. Só que, diante de uma produção em grandes escalas, para onde vai ser esse escoamento desta produção? A Europa está em conflito, está tentando se reestruturar economicamente. Isso vai gerar o quê? O armazenamento desses produtos. Aí, diante do armazenamento, não tem saída, o produto vai ficar parado. Vai afetar onde? No mercado, vai afetar onde também? Nos trabalhadores, né? Aí a chamada Quinta-feira Negra, dia 24 de outubro de 1929, a qual vários empresários eles vão declarar falência, né? A qual na Bolsa de Valores de Nova York, a qual era um grande investimento de vários empresários nos Estados Unidos, isso vai cair. O que estava no estopim, o que estava no auge, essa riqueza do dia para a noite, ela vai decair, vai gerar uma crise industrial. Diante daquilo que a gente falou, da superprodução e não tem saída desse produto. Vai ocasionar o quê? O desemprego, o rebaixamento de salários. O salário já não era aquelas coisas, né? Mas vai gerar mais ainda esse conflito. O que a pessoa trabalhava pelas jornadas de trabalho, para um exemplo, ganhar um dólar, vai diminuir ainda nos centavos, rebaixamento de salário, desvalorização da moeda. Diante da crise de 1929 e vai até afetar onde? No Brasil. Diante da crise de 1929 vai afetar no Brasil, por quê? Porque a economia cafeeira, ela liderava onde? Na exportação para os demais países. Como os países estão em crise, a Bolsa de Valores, ela decaiu também, vai afetar onde? O Brasil. A qual a nossa superpotência aqui, a saída da economia, era a produção cafeeira, a exportação do café, e diante desse conflito, dessa crise capitalista, o café vai ficar estocado nos armazéns no Brasil. Então, aí, diante desta visão, nós vamos ter a superação da crise. De que forma converter, de que forma reagir à crise de 1929. Então, nós vamos ter a liderança de Franklin Roosevelt, que ele vai assumir a Previdência e ele vai criar um pacote, um plano político, a intervenção na economia com o Projeto Nodel, que é a nova organização. Ele vai tentar reestruturar econômica e politicamente a sociedade dos Estados Unidos, a qual ele tem a visão de quê? O equilíbrio entre o custo de produção. Um exemplo para te entender que no período da crise de 1929, a inflação ela vai aumentar a 200%. Já pensou um alimento, um exemplo aqui de uma lata de leite ninho custar R$100? E diante do desemprego não tem como pagar por este produto. Então, Roosevelt ele vai tentar equilibrar o quê? O custo da produção para produzir este produto no menor preço possível e o preço para esse consumidor ele ser baixo, tentar diminuir a inflação que ocorre diante da sociedade e tentar reativar o mercado interno. Ele vai tentar restabelecer a qual na economia se dá entre os agentes econômicos e as unidades produtoras, ou seja, as empresas que produzem produtos, um exemplo, alimentação, vestimenta. Então, ele vai tentar equilibrar justamente o preço das empresas para
para estabelecer esse produto e os agentes consumidores, que somos nós, para adquirir este produto no menor preço possível para poder gerar economia, para poder gerar um fluxo monetário. E aí nós temos também uma atitude do Franklin, uma das suas ideias, a criação da instituição para assegurar os depósitos bancários, ou seja, vai observar que diante da crise de 1929, todo trabalhador ele vai diante dos bancos tentar assegurar seu dinheiro e ali vai encontrar que acabou tudo, evaporou, né? Diante da crise tudo vai sumir. A desvalorização da moeda vai ocasionar. Então, Roosevelt ele vai criar um banco para ter este depósito, para que aconteça essa circulação da moeda. O objetivo dessa instituição no banco é justamente segurar este dinheiro, tá? Para que haja movimentação. Tá? A outra é a criação de departamentos para planejar a produção. Aí entra aqui a produção aqui das indústrias, tá bom? E também um departamento para estabelecer um piso salarial, o salário dos trabalhadores. Tá? Vai criar um Ministério da Agricultura para não acontecer o que aconteceu lá na Quinta-feira Negra, a superprodução e o acúmulo desses produtos. O Ministério da Agricultura ele vai entrar nesse planejamento de qual é o número suficiente para a produção da sociedade, para consumo da sociedade. Tá? Aí também vai criar um dos mais famosos, que é a criação do seguro-desemprego, estabelecer que o trabalhador, diante das suas funções e o término dela, ele tem direito a um seguro-desemprego, radicalizar a miséria, permanecer esse círculo econômico desta sociedade. Vai estabelecer um piso salarial, o trabalhador tem um salário mínimo, ele também vai investir na infraestrutura, justamente gerar empregos. Diante de geração de empregos, vai gerar economia, vai gerar o acúmulo, vai gerar os agentes econômicos a consumir os produtos. Outra também ele vai trabalhar é a regulamentação das jornadas de trabalho, estabelecer o quantitativo de hora, né, as jornadas de trabalho. O que nós temos em mente que na Revolução Industrial, a qual o ser humano, o operário, ele trabalhava 16 horas, né? Total desumano. Com a crise, ele vai ter que também reestruturar justamente as jornadas de trabalho para o operário, para o trabalhador. Já no Brasil, já é estabelecido que às 8 horas, 4 horas de pausa e 4 horas depois também. Ok, pessoal? Então, aqui nós encerramos a nossa terceira aula. Lembrando de você resolver os teus exercícios, tá? Anote suas dúvidas, acesse o teu fórum. Não esquece que a tua prova é no dia 23/4, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.